Nos próximos capítulos da novela Família é Tudo, Léo vai descobrir toda a verdade sobre a morte do pai de Vênus e vai descobrir que Brenda é a verdadeira culpada e que mentiu para ele o tempo todo sobre essa história. O cozinheiro vai seguir Otto e vai ouvir uma conversa reveladora dele com Brenda, onde descobre que ela realmente acabou com Pedro e fica horrorizado ao descobrir tudo. Léo vai colocar Brenda contra a parede e ela vai acabar revelando os motivos que fizeram ela mentir para o filho, deixando o cozinheiro desesperado. Léo comenta: eu não sei como o Otto vivia dizendo que eu ia querer proteger a pessoa que mandou eu acabar com a Vênus, mas depois dessa, eu não tenho vontade nenhuma de te ajudar com nada, sua mentirosa. Léo ainda vai desmascarar Brenda da pior forma e vai revelar toda a verdade para Vênus e Tom. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Família é Tudo. Tudo deverá acontecer logo após Léo começar a desconfiar das atitudes de Brenda e achar que a mãe pode ser uma pessoa muito pior do que estava imaginando. O cozinheiro então desabafa sobre as suas desconfianças em relação a Brenda com Enéas e afirma que não tem certeza se a mãe contou toda a verdade. Enéas franze a testa ao ouvir aquilo e pergunta: ué, mas como assim? Por que você acha isso? Léo anda de um lado para o outro, como se quisesse encontrar as palavras certas para responder ao amigo, e afirma: eu não sei, eu tive a sensação de que a história que ela me contou estava perfeita demais, sabe? E outra, das últimas vezes que a gente conversou, eu percebi que ela estava me testando. Parecia que queria saber toda hora se a Vênus tinha voltado a investigar ou não, como se ela soubesse que sim, mas queria me testar, sabe? Enéas comenta: mas pode ser que ela realmente não sabia que a Vênus tinha voltado a investigar, e pode ser impressão da sua cabeça, até porque que motiva a Brenda ter de ficar te enrolando desse jeito? Mas Léo insiste: não sei, tive a sensação de que a Brenda mentiu sobre o mandante da morte do pai da Vênus. Não senti verdade quando ela me disse, até porque o Otto vivia falando que eu ia querer proteger o mandante desse crime, mas eu não tenho relação nenhuma com o Ramon, não acho que é ele, e eu também não tô sentindo vontade de proteger ela. Enéas entende até onde o amigo quer chegar e comenta: entendi, então você está desconfiando da Brenda, é isso? Que ela falou o nome do marido para se safar? Léo responde: pode ser, é uma possibilidade. Eu só sei que não confiei muito no que ela disse e quero tirar isso a limpo, e já sei como vou fazer isso. Enéas fica confuso e fala que o amigo precisa tomar cuidado para não ser pego, mas Léo afirma que não vai se arriscar e nem nada, mas que quer descobrir se a sua mãe está mentindo para ele ou não. O cozinheiro afirma que vai virar o jogo e vai passar a seguir Otto, assim como o bandido sempre fazia com ele, pois certamente ele vai se encontrar com Brenda em algum momento e vai descobrir toda a verdade. Enéas gosta da ideia do amigo, mas fala: eu acho uma boa, mas só toma cuidado para não ser descoberto por eles, tá bem? Esse homem pode ser perigoso. Léo confirma com a cabeça e vai até a galeria, só para saber se Otto ainda está o seguindo, como imaginava. O cozinheiro disfarça e vê Otto do outro lado da rua, vendo ele entrar na galeria. Léo fala para si mesmo: desgraçado, eu sabia que ele ainda estava de olho em mim. Certamente é para ficar contando para minha mãe sobre mim. O cozinheiro então consegue despistar Otto e finge que está entrando na galeria, mas na verdade, Léo fica observando os passos de Otto de uma janela. Otto pega o celular e marca um encontro com Brenda, justamente para que eles possam conversar sobre os próximos passos, e Léo fica de olho nele. O bandido então sai da frente da galeria e vai em direção ao seu encontro com Brenda, e Léo vai atrás dele para tirar tudo ali. Léo segue Otto pelas ruas até ele entrar em um restaurante para conversar com Brenda. Assim que o bandido chega, ele vê que Brenda já está esperando por ele e fala: pelo visto hoje você está com pressa, nunca chega antes de mim? Brenda então responde:
Pois é, digamos que eu não tenho muito tempo a perder, até porque eu vou precisar da sua ajuda para confirmar algumas versões por Léo. Otto franze a testa e fica curioso para saber do que ela está falando. É nessa hora que Léo entra no mesmo restaurante que ele e se esconde ao ver Otto e Brenda conversando em uma mesa. O cozinheiro se senta em uma mesa próxima deles, mas de uma forma que eles não o vejam, mas que consiga ouvir a conversa dos dois. Otto então pergunta: pois muito bem, sou todo ouvidos. Vai precisar da minha ajuda para quê? Brenda então responde: é que eu tive que contar umas mentiras pro Léo e também omiti algumas coisas, mas foi por uma boa causa, não podia correr riscos. Léo ouve aquilo e cerra os punhos ao perceber que estava certo o tempo todo, até que o Otto então fala: tá certo, é só dizer o que eu preciso fazer. Brenda então responde: é bem simples, eu só quero que você não fale pro Léo toda a verdade sobre a queda do bondinho, até porque isso pode gerar problemas para mim. Otto franze a testa um pouco confuso e pergunta: tá certo, mas o que foi que você falou? Brenda sorri e afirma: disse que foi meu marido que mandou sabotar o bondinho, porque ele estava com ciúmes quando descobriu o meu caso com Pedro. Mas até parece que aquela banana do Ramon ia fazer uma coisa dessas. Otto dá risada ao ouvir aquilo e comenta: meu Deus, Brenda, só você mesmo para inventar uma coisa dessa assim desse jeito. Brenda toma um pouco de água e responde: pois é, meu querido, mas era o melhor que eu podia fazer. Não podia chegar pro meu filho todo desmemoriado e dizer que fui eu que mandei acabar com aquele infeliz do Pedro. Não ia pegar bem. Léo arregala os olhos ao ouvir aquilo e se controla para não explodir ali mesmo. Otto concorda com ela e afirma: tá certo, faz sentido. Até porque essa história ia começar a vazar. Vai ser muito ruim para você, Brenda. Querendo ou não, o Léo não é mais tão de confiança assim, né? Mas é nessa hora que Léo não consegue mais se aguentar. Levanta de sua mesa com tudo e fala: então quer dizer que eu não sou mais de confiança? Mas que engraçado. Na verdade, você que não é mamãe. Eu já estava desconfiando de você desde que me contou a verdade. Otto e Brenda levam um susto com a chegada de Léo. E a socialite fala: filho, o que você está fazendo aqui? Não era para você ter ouvido isso. Léo puxa uma cadeira para se sentar na mesma mesa que eles e afirma: pois é, mas eu fiz que nem o Otto e segui ele até aqui. Eu já não tinha acreditado muito naquela história de que foi o Ramon que sabotou o bondinho. Eu percebi que você estava me cercando para saber se eu estava escondendo alguma coisa de você. Agora eu quero que você me fale a verdade, senão eu faço um escândalo aqui mesmo. Otto se preocupa e pede: não faça uma coisa dessas, Léo. Léo retruca: então eu acho bom a minha mãe falar a verdade dessa vez, e agora? Brenda fica um pouco nervosa ao ser colocada contra a parede dessa forma e então afirma: tá certo, eu conto, eu confesso. Fui eu que sabotei o bondinho com o Pedro dentro, mas eu não sabia que a Vênus ia estar com ele naquele dia. Léo a encara e pergunta: por que você fez isso? Brenda respira fundo e revela: porque o Pedro tinha me prometido ficar comigo e me assumir. Eu estava numa crise no meu casamento e queria me separar do Ramon. Mas aí eu descobri que o Pedro estava apenas se divertindo às minhas custas e que ele tinha caso com um monte de mulheres. Aí eu fiquei louca de ódio e jurei que ia acabar com ele, porque ele brincou com meus sentimentos. Léo comenta: você é muito pior do que eu pensava, sabia? Meu Deus, eu sabia que tinha alguma coisa errada naquela história. Só não imaginava que a verdade fosse pior ainda. Por isso que o Otto dizia que eu ia querer proteger a pessoa por trás disso tudo. Porque quem causou a morte do pai da Vênus foi a minha mãe. Brenda se desespera e implora: eu só não te disse nada porque não queria que você ficasse com má impressão de mim. E também porque eu não queria que você contasse para Vênus. Léo sente seus olhos se encherem de lágrimas e afirma: a minha vontade de falar tudo para ela mesmo, sabia? Acabar com essa sua palhaçada.
porque não tenho a menor vontade de ficar protegendo uma mãe assassina. Brenda cerra os olhos e rebate: olha bem como você fala comigo, seu moleque. Eu posso acabar com a Vênus se você ousar fazer qualquer coisa comigo. Léo se aproxima dela e afirma: e eu que acabo com você antes de pensar em fazer algo contra a Vênus. Brenda tenta se aproximar do filho para reverter aquela situação terrível, mas Léo se levanta e vai embora, deixando ela desesperada para trás. Otto tenta consolar a comparsa, mas Brenda afirma que não vai desistir até trazer Léo para o seu lado. Enquanto isso, Léo anda desesperado pelas ruas até chegar na fundação de Vênus. Mas assim que ele chega lá, dá de cara com Vênus e Tom brincando com Eva. Os três se encaram por alguns segundos e Vênus pergunta: está tudo bem com você, Léo? Léo limpa as lágrimas e responde: não, mas na verdade foi até bom ver vocês dois juntos. Eu preciso falar com os dois sobre um assunto muito urgente. Vênus e Tom estranham, mas mesmo assim, a mocinha leva os dois até a sua sala da diretoria, para que Léo possa contar tudo o que está acontecendo. Vênus fala: aqui a gente pode conversar um pouco mais à vontade então. Léo então respira fundo e revela toda a verdade sobre o seu parentesco com Brenda, e revela que ele e Tom são irmãos. Vênus e Tom ficam horrorizados com o que ouvem, e o skatista fala: como é? Mas que história mais absurda é essa? Léo responde: não é absurda não. Ela mesma me procurou e me disse toda a verdade. Contou que teve um filho antes de se casar com seu pai e que me colocou num abrigo porque não tinha condições de me criar. Mas o pior nem é isso. Vênus pergunta: peraí, tem mais? Sim, porque isso pra mim já é uma grande loucura. Léo respira fundo e revela: eu descobri que foi a Brenda que atentou contra o seu pai, Vênus. Ela que estava envolvida com aquele bandido que vivia me seguindo. Tom arregala os olhos e fala: olha, eu não vou deixar você inventar mentiras sobre a minha mãe. Léo retruca: nossa mãe você quer dizer, né? E não tô mentindo coisa nenhuma. Acabei de seguir o Otto e eu ouvi ele conversando com a Brenda. Ela confessou tudo. Disse que teve um caso com Pedro e achou que ele ia assumir ela, mas na verdade ele estava só enrolando. Aí parece que ela viu ele com outras mulheres e surtou. Vênus passa a mão na cabeça em choque e comenta: mas isso não faz sentido. A Joana tinha me dito de quem seguiu o carro do meu pai era um homem. Léo comenta: provavelmente a Brenda deve ter obrigado a Joana a mentir. Não sei, porque na verdade era a Brenda o tempo todo. Ela tentou me enganar dizendo que tinha sido o Ramon, mas eu não acreditei. Vai ver, foi por isso que a Joana disse pra você que era um homem aquela noite. Tom pergunta: como foi que você descobriu tudo isso sobre a minha mãe? Léo até pensa em dizer que foi o homem que tentou matar a Vênus, mas acaba mudando de ideia. Ele responde: foi uma terrível coincidência. Quando a Brenda veio atrás de mim e se apresentou como minha mãe, eu desconfiei de algumas coisas que ela disse e deduzi que ela era cúmplice do Otto, aquele bandido que vivia me seguindo. Tom fica horrorizado com tudo que escuta e custa acreditar que sua própria mãe seja realmente uma bandida. Assim como Vênus, que nunca ia imaginar uma coisa dessas. A mocinha se senta e afirma: eu também tô em choque. A Brenda é a mãe do Léo e também a assassina do meu pai. É muita coisa para processar. Léo afirma que é justamente por isso que eles precisam se unir, para poder desmascarar Brenda de uma vez por todas. Tom se lembra das vezes que estava achando Brenda estranha nesses últimos tempos, e que só pode ter sido por isso. O skatista então afirma que tem que tirar toda essa história limpo, até porque não vai conseguir sossegar até não ter a comprovação de tudo aquilo que Léo falou. O cozinheiro afirma que está disposto a se juntar com ele para provar tudo o que disse, e os três fazem uma aliança para ferrar com Brenda de uma vez por todas. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.